Pensando em comprar uma placa de vídeo barata e tem se deparado com basicamente três opções recomendadas ali abaixo dos R$ 1.000: RX 580, GTX 1650 e a recém-lançada RTX 3050 de 6. Mas e aí? Qual vale a pena? Investir numa placa mais antiga ou numa geração mais nova? Qual vai ter o melhor custo-benefício? Vou te explicar em detalhes aqui cada uma dos pontos positivos e negativos de cada uma delas para te auxiliar a fazer a melhor escolha. Afinal, estamos na Black November e está chegada a hora de economizar, garantindo aquele melhor. Então, gostar do conteúdo, não esquece, deixa aquele like, se inscreva e bora pro vídeo. Beleza, meus amigos, cá estamos na tela do PC para falarmos um pouquinho a respeito de cada uma das nossas candidatas aí à placa custo-benefício, tá? Lembrando que já tem um certo tempo que não temos lançamentos aí de placas de entrada, então infelizmente o mercado ainda fica remoendo placas antigas e cansadas, mas infelizmente é o que tem e a gente precisa entre elas escolher qual a melhor opção, né? Vou falar um pouquinho aí sobre a GTX 1650 que ainda aparece à venda, tá? Mas literalmente eu já quero deixar bem claro para vocês que eu não recomendo essa placa, né? Vamos falar um pouquinho sobre as specs dela. O modelo hoje mais vendido aí já com memória GDDR6, mas temos uma placa aí bastante limitada no quesito desempenho, né? Afinal, uma placa 4 GB, né? Uma placa aí que vai perder até mesmo para 6400, que é uma plaquinha também que já não é recomendada, já não aparece muito em estoque, né? Mas enfim, é uma placa bastante antiga, uma placa lá de 2020, mas que literalmente entrega especificações bastante limitadas para os dias de hoje, né? Também falando aqui um pouquinho sobre o preço, não tô aqui sobre para atacar ou apontar lojas, mas a verdade é que de uma forma geral o preço dela de mercado aí não condiz com a performance. É uma placa aí que custa na média de R$ 800 para cima, então literalmente não vale a pena aí a 1650, independente aí do modelo, tá? Uma placa que já passou da hora e precisaria se ajustar mais aí na questão de preço para poder ter algum sentido nos dias de hoje. Mas falando aí da mais procurada e com certeza da mais recomendada dos últimos tempos, que é a RX 580, lembrando 2048 SP, tá? O que isso quer dizer? Que é aquele modelo que foi vendido exclusivamente na China, tá? Essa placa ela foi fabricada para o mercado chinês, ela tem uma diferença aí com relação a 580 tradicional, por isso ela é chamada 2048 SP. SP, para quem não sabe, é Stream Processor. Caso a 580 tradicional tem acima dos 2300 Stream Processors, enquanto a versão chinesa é 2048. E essa que a gente encontra aí tanto no AliExpress quanto em lojas brasileiras, né? Uma placa de construção mais simples, mais antiga, tecnologias mais antigas também, né? Mas ela é uma placa aí também de 2018, então até mais antiga que a 1650, mas foi uma placa que envelheceu melhor. Afinal, essa versão, a original, ela foi lançada com 4 GB, mas as vendidas atualmente são aí de 8 GB, né? Então ela já é uma placa que tem tecnologias mais recentes, já fica ali, né, com placas também próximas ali a 1060, né, a própria RX 580 de 8 GB tradicional, né, que é a de 2300 Stream Processor, ela fica ali em torno aí de 10% aí na média, 10-12% na média abaixo dela, mas é uma placa que performa bem pelo preço, né? Lembrando, PCI 3.0x16, isso aqui é uma informação importante para a gente considerar mais à frente. Então, uma placa com TDP de 150 watts, então fontezinha de pelo menos 450 para você poder utilizar ela, barramento de 256 bits, memórias GDDR5, né? Modelo aí da 2048 SP. Hoje esse modelo aqui, né? Procurando nos anúncios, encontrei aqui com promoção para a primeira compra, tá? Lembrando que todos os links eu vou deixar na descrição para vocês aí, quem quiser dar uma conferida. No momento, né? Em breve teremos o 11 do 11, então teremos cupons. No momento os cupons não funcionaram aqui. Esse é um link vendido diretamente do Brasil, tá? A MLLC com estoque no Brasil, tá bom? Então essa aqui você não teria o custo de importação. No momento aí sem cupons, estou usando uma conta de testes aqui que eu tenho para a gente identificar
os melhores preços, então sem cupom ela também está em 12 vezes sem juros, tá? Estoque no Brasil saindo R$ 582. Claro, a gente já viu a 580 mais barata, mas hoje infelizmente é a realidade de preço ali, talvez com o cupom você vai ficar na base ali dos 480, R$ 500, mas considerando que esse produto já está no Brasil, é uma opção aí mais interessante, né? Temos aqui outras lojas, não se enganem com alguns anúncios como esse daqui, tá? Por exemplo, que você vai chamar atenção pelo preço, tá mais em conta, mas aqui quando você ir para a tela de pagamento vai ser anexado o imposto, tá? Lembrando que hoje o imposto ele é cobrado ali diretamente no ato da compra, tá? Desde que você compre aí, todas as lojas que estão participando do Remessa Conforme, você paga no ato da compra. Então aqui realmente o preço dela já sobe muito, não é uma opção que eu recomendo, mas esse modelo aqui, esse primeiro modelo da MLLC é uma opção aqui mais interessante, né? Considerando o mercado brasileiro, né, pesquisando aqui sobre ela, vai encontrar nessa média aí de 700, R$ 800, o que já fica mais caro, então é literalmente a melhor opção no momento aqui acaba sendo o modelinho lá pelo AliExpress. Mas falando da concorrente dela, uma placa que foi muito criticada, que é a 3050 de 6 GB, afinal eles pegaram, né, a Nvidia nerfou a 3050 de 8, segundo eles no intuito de substituir a 1650, que afinal, como eu mostrei para vocês, é uma placa muito cansada, né, e trazer uma placa com um pouco mais recente, né? Então ela já tem tecnologia, já é fabricada em 8 nanômetros, né? Você tem aí o lançamento dela foi agora em 2024. Ela utiliza PCI 4.0 X8, tá? Isso aqui é uma informação relevante para a gente considerar aqui, levando em conta que a faixa de preço, a faixa de público dessa placa é para quem vai usar em configurações mais antigas que não tem o PCI 4.0, né? Lembrando que temos processadores a partir dos Ryzen 3000 que já vieram com 4.0, mas tem muita gente que tem 2200G, 3200G, Ryzen 2600, processadores que não contam com o 4.0, e isso pode infligir sim em perca de performance em alguns cenários, tá? Afinal, a placa tem aqui um barramento de apenas 96 bits. Então, tem vários testes aí que a gente vê hoje em dia, testando 4060, 7600, e elas perdem pouquíssimos FPS, mas afinal são placas aí com um barramento de 128 bits e também com mais VRAM. Então, à medida que você vai ocupando a VRAM da placa, né, no caso dela aqui são 6 GB, você busca aí utilizar mais texturas, né, gráficos mais altos, ele vai acabar tendo que compensar esta memória RAM e essa largura de banda mais baixa, considerando não estar no PCI 3.0, acaba sendo um ponto negativo da placa, mas ela tem seus pontos positivos, né? Tem a mesma quantidades aí de processadores gráficos, né? Que uma RX 580, porém aqui são CUDA cores mais modernos também, considerando também um TDP de 70 watts, então uma fonte mínima aí de 250 de boa qualidade já consegue lidar com ela numa boa. Então a placa que tem baixo consumo e entrega uma performance aí mais interessante, né? Então são alguns pontos para a gente levar em consideração a recomendação dela ou não. Em termos de performance relativa, ela ficaria ali quase que empatada com a 580 tradicional, tá? Não a 2048 SP, tendo várias placas aqui, né, como a própria RX 590, 1650 Super ali, ficando abaixo da 1060. Então algumas placas um pouco mais recentes ficando aí próximos ao desempenho dela, mas lembrando, tem muito a ver aqui com você utilizar, né, o PCI 4.0. Falando agora de preço, né, ela é uma placa ali que tá no momento na faixa dos R$ 1.100, o que não considero um preço interessante, afinal ela não é muito superior a 580, está custando praticamente o dobro, mas tem algumas ressalvas também relacionadas. Estou pegando como exemplo aqui esse modelo da Ino 3D, ela é uma placa que tem se mostrado construção de dissipação bem básica, né? Esse aqui é um modelo que dá para ver que as fotos não estão muito boas,
mas dá pra gente ver aqui que existe um heat pipe, pelo menos nesse modelo da Hino. Ficaria bastante atento com relação à dissipação, né? Pegando outro exemplo aqui, o modelo da Superframe, no momento não está em promoção, esse aqui não é o preço dela, mas eu tenho visto algumas placas dual fan com aquele dissipador pequenininho no meio, né? E pode pesquisar, vocês vão ver temperaturas altas mesmo numa placa de vídeo que tenha baixo consumo. Então fique atento com relação a isso, né? A 3050 de 6 GB tem aparecido construções muito básicas. Essa aqui, pelo menos da Superframe, está mostrando aqui também um dissipador de alumínio total na placa, então vai garantir uma temperatura melhor. E considerando a média de preço, né, esse modelo particularmente da Superframe eu já vi por 799, o que seria já um preço bem mais atrativo para ela, considerando ter uma placa que briga ali com a 580, consumindo menos, trazendo tecnologias mais recentes também. Então, em alguns casos, ela não tem nem mesmo a necessidade de conector para alimentação extra, apenas alimentação pelo PCI Express em alguns modelos já é o suficiente. E considerando a 580, né, sendo a 2048 SP, a gente tem diferenças com relação à 580 tradicional. Então, isso também é um ponto para se levar em consideração. Se em torno de 10% ali, vai ficar em torno de 10% abaixo da 3050 de 6 GB, tá? Considerando o modelo 2048 SP, né? Mas a gente precisa ficar bem atento com relação ao PCI 4.0, né? Isso considerando a melhor situação para a 3050 de 6, que é você utilizar ela ali no PCI 4.0. Então isso aqui é um ponto bem relevante para quem vai usar numa configuração mais antiga. Existe sim a possibilidade dela perder performance, de você ter alguns stuttlings relacionados à limitação do slot PCI, tá? Isso, é claro que é uma placa que vai ser menos prejudicada do que uma 6400, do que uma 6500 XT, que trabalhavam em 4.0 X4, aqui ela trabalha em X8, então você já garante uma largura de banda bem superior, mas ainda assim, pelo fato dela ser 96 bits, é importante salientar isso, tá? Aqui os testes com certeza são utilizando o melhor cenário placa, então para quem vai utilizar numa config mais básica, recomendo dar uma pesquisada aí em alguns testes que utilizem em 3.0 para você não acabar se surpreendendo, né, optando por pagar mais caro se a tua proposta é usar numa máquina um pouco mais antiga. Pois bem, considerando todas as variáveis de preço e performance, qual vale mais a... Eu diria que a RX 580 ainda representa um bom custo-benefício para a maioria dos usuários, tendo em vista que a proposta dessa placa é utilizar em configurações mais antigas. Então, PCI 3.0 ali vai atender bem e vai acabar entregando um bom custo-benefício. Obviamente que ela não tá naquele preço que a gente estava acostumado, né? Hoje brigando ali mais na faixa dos R$ 500. Se você comprar com estoque no Brasil, ainda vale a pena. A 580 é uma recomendação melhor para uso geral. No entanto, se você vai montar uma configuração um pouco mais moderna, ou ainda assim você está ciente que ela pode perder um pouco de performance, mas você quer apostar na questão de eficiência e ser uma placa da linha RTX, você que vai usar alguns recursos aí como NVIDIA Broadcast e outros, mesmo ela sendo uma placa bastante de entrada, ela já traz alguns recursos da NVIDIA mais recentes e que pode ser opção para alguns usuários que preferem a NVIDIA. Então, considerando isso e sabendo que mesmo o melhor cenário para ela é uma configuração com PCI 4.0, a 3050 de 6 GB comprada com um bom preço, lembrando, faixas atuais aí de R$ 1.100 não é o que eu indico. Se é uma placa que aparecer ali na faixa dos 799, 899, ela acaba se tornando mais atrativa se a tua preferência é por um modelo NVIDIA. Mas performance por performance, 580 ainda é um custo-benefício animal, ainda é uma placa que vai atender principalmente para quem busca para configurações mais antigas. E claro, a 1650 aí realmente fica fora dessa briga, é uma placa bastante limitada, 4 GB de VRAM hoje já não é o suficiente aí para a maioria dos cenários, principalmente no preço que ela se apresenta hoje. Bom, espero ter te ajudado, procure aí sempre as melhores opções, Black Friday tá chegando, Black November aí trazendo boas oportunidades, espero que você consiga aí encontrar as melhores opções e fique sempre atento aí na hora de fazer a compra, afinal
quanto mais informação você tiver, melhor, menos dor de cabeça aí você vai com relação às expectativas, né? Afinal é frustrante você investir, buscar um produto e no final ele acabar não atendendo. Gostou do vídeo? Não esquece, deixa aquele like, ficou com alguma dúvida, comente aqui embaixo, quer algum comparativo e dicas sobre outros modelos, também deixa o teu. Nos vemos, até a próxima. Valeu!